Você já parou para pensar o que teria acontecido caso o asteroide dos dinossauros nunca tivesse caído aqui na Terra? Meu nome é Isabela Fernanda e é isso que eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Antes de tudo, a gente precisa entender em que tempo geológico os dinossauros viveram aqui na Terra. Eles viveram no éon Falenozoico, e esse éon ele era composto por três eras: a era Falenozoica, Mesozoica e Cenozoica. A única era que importa pra gente é a era Mesozoica, que foi a que viveu os dinossauros. E essa era Mesozoica ela era também composta por três períodos: o período Triássico, o período Jurássico e o período Cretáceo. Também é importante a gente entender que a Terra do período Cretáceo é diferente da Terra que é hoje. Ela vem esfriando, porque antes a temperatura média era de mais ou menos 24 graus e hoje a temperatura média é de 14. Então, se os dinossauros existissem e tivessem vivos, eles provavelmente não teriam escamas, como a gente imagina. Eles teriam desenvolvido uma pelagem grossa para se adaptar a toda essa mudança e a todo esse frio. A gente sempre acha que a única forma de vida que tinha nessa época eram os dinossauros, mas não, também tinham os mamíferos, também existiam mamíferos. E esses mamíferos eles eram pequenos, eles pareciam um ratinho, não um ratinho, eles não eram tão pequenos como rato, mas eles eram tipo um esquilinho, eles eram bem pequenininhos. E eles recebiam o nome de multituberculados, porque eles tinham mandíbulas que serviam para raspar. Então é para raspar a casca de uma árvore, para raspar qualquer coisa. E eles também viviam no subterrâneo. E eles eram animais noturnos, porque durante o dia os dinossauros caçavam. No caso dos carnívoros, eles caçavam e os herbívoros comiam as plantas. Então era perigoso esses mamíferos pequenininhos saírem do lado de fora para comer nessa hora, porque senão eles eram devorados pelos dinossauros. Então eles eram animais noturnos, eles saíam durante a noite, que era onde a maioria dos dinossauros estava dormindo. Agora, um geneticista do Instituto de Biologia Evolutiva de Barcelona estava respondendo a essa pesquisa também dos dinossauros, o que teria acontecido se o asteroide nunca tivesse caído aqui na Terra. E ele falou mais ou menos assim. E agora passaremos para a nossa repórter de campo, Suelen. Suelen, nos diga o que Carlos acha sobre esse questionamento caso o asteroide nunca tivesse atingido a nossa Terra. Pode me responder, Suelen? Sim, Suzana. Com Carlos Lueza Fox, ele nos dirá o seu ponto de vista, o que teria acontecido se o asteroide dos dinossauros nunca tivesse caído aqui na Terra, e irá nos exemplificar essa sua tese. Então, Carlos, o que o senhor acha dessa pergunta? Sim, eu posso responder a essa pergunta. Vemos isso como as espécies invasoras. Pode haver um tipo de mosca perfeitamente adaptado ao ecossistema europeu e de repente, de fora, chega outra e toma conta desse espaço que parecia bem coberto. Muito obrigado por terem me convidado para essa experiência incrível. O que ele quis dizer é que no exemplo dele ele usa as moscas, que tinha mosca em um lugar e aí chegou outra mosca e dominou essas moscas que estavam adaptadas àquele ecossistema. E aplicando agora para os dinossauros, é como se os dinossauros fossem os animais dominantes e chegasse outra espécie, que podia muito bem ser os humanos ou outra espécie mesmo, e dominasse esses dinossauros. Então que a gente acha que nunca seriam dominados. Então, o animal que a gente sempre vê eles como dominantes, como os que dominariam, podiam ser os dominados. E Carlos também disse que havia possibilidades infinitas. E se com grandes extinções ou não, ela acabaria criando outras espécies, incluindo os humanos. Sim, Carlos, nós também estamos lisonjeados com a sua presença no jornal Durma Bem. Muito obrigada, Carlos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim que, mesmo que a vida tenha grandes extinções, como foi a dos dinossauros, existem possibilidades infinitas. Então nada impede de que os dinossauros morreram, mas que agora veio os humanos, mas que no futuro os dinossauros voltem, no futuro venha outra espécie parecida com os dinossauros. Nada impede isso, e também nada impede de que, se por acaso a extinção dos dinossauros não tivesse acontecido, os humanos
não estariam vivos nessa época para viver junto com esses animais. Agora, eu imagino que, se por acaso a gente vivesse na mesma época que os dinossauros, o que eu acho difícil, porque os mamíferos, como eu falei, eles eram animais noturnos e eles quase que não apareciam, eles não eram importantes, então ninguém muito lembrava deles. Eles não tiveram, se por acaso os dinossauros continuassem vivendo, eles continuariam sendo animais noturnos, eles continuariam caçando, comendo só à noite e se escondendo a vida toda no subterrâneo, então provavelmente eles não se desenvolveriam tanto, eles não teriam espaço para eles, então demoraria mais tempo para eles se desenvolverem e talvez nunca chegasse a existir nós humanos. E se por acaso algum dia chegasse a existir, demoraria muito tempo mesmo, porque eles não teriam esse espaço que eles tiveram, como eles tiveram para se desenvolver. Agora, se por acaso eles desenvolveram e chegou uma época em que os dinossauros viveram junto com os homens, e eu não duvido nada que os homens, os seres humanos, dominariam esses dinossauros, até porque foi o que a gente fez com as outras espécies, com os outros mamíferos, que nem o leão, o tigre e a onça. A gente dominou eles, porque antes vivia todo mundo junto, vivia onça, você saía da sua casa, da sua caverna de onde você estava morando, você podia ver uma onça, ou você estava lá dormindo, um urso podia te atacar, qualquer bicho podia te atacar. Só que hoje você tá dormindo e aí você sabe que não vai entrar um leão na sua casa para te comer. E você sabe que também que você não vai sair na rua e não vai encontrar com um leão. Você sabe que isso não vai acontecer, porque hoje em dia vive separado. Eles vivem no habitat deles, a gente vive no nosso habitat. Então eu não duvido que, se por acaso os homens existissem junto com os dinossauros, esse negócio de habitat de um e habitat de outro, não viesse a acontecer. Até porque o ser humano sempre dá um jeito de garantir a sua vivência e também o seu bem-estar. Então, desse vídeo a gente pode concluir que, se os dinossauros existissem, provavelmente eles seriam mais peludos, por causa da Terra ter esfriado. E os mamíferos, eles provavelmente não seriam a espécie dominante, porque eles não teriam tido espaço para eles se desenvolverem. E é possível também que, não é só porque existiriam só os dinossauros, não existiria outra espécie, ou os dinossauros dominariam, também é possível que existam os dinossauros, mas que venha outra espécie que domine os dinossauros. E se os dinossauros, a gente também pode concluir que, se por acaso os dinossauros vivessem junto com os humanos, nada impede que os humanos conseguissem dominar esses animais, que nem a gente fez com todos os outros. Bom, gente, o vídeo já vai ficando por aqui. Eu espero que todo mundo tenha conseguido entender tudo que eu expliquei, tudo que eu falei aqui nesse vídeo. E vão ter mais vídeos desse estilo, que vai ter um tema e eu vou explicar sobre esse tema. Então, se por acaso os comentários estiverem ativados, vocês podem comentar aí o que vocês acharam. E até o próximo vídeo e tchau pra vocês!